Olá, pessoal! Bora conversar sobre o que está por trás de um programa socioeducativo que realmente funciona? Pois é, não é só ter boa vontade. Existe uma base legal, um verdadeiro esqueleto que sustenta tudo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. As regras de ouro da lei do Sinase. Aquelas que garantem que esses programas no Brasil tenham qualidade e, claro, responsabilidade. E para a gente entender essa base, nosso foco vai ser bem específico, tá? Vamos mergulhar em 4 artigos que são cruciais: o nono, o 10º, o 11º e o 12º. Eles são, de verdade, o alicerce de qualquer programa de atendimento. E a gente vai ver o que cada um deles quer dizer na prática. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aqui. Como é que a lei amarra tudo para garantir que os programas para adolescentes tenham qualidade e que todo mundo seja responsável? A resposta, gente, está justamente nesses artigos. Eles funcionam como um manual de instruções para um atendimento justo e, o mais importante, eficaz. Nosso roteiro de hoje está bem simples. Primeiro, onde é que se registra um programa desses? Depois, qual é o projeto básico que ele precisa ter? Quem tem que fazer parte da equipe? E, claro, o que acontece se as regras não forem seguidas? No final, a gente faz aquele resumão para fixar tudo. Vamos lá? Bom, o primeiro passo de todos pode parecer meio burocrático, mas é fundamental. Saber exatamente onde registrar o programa. E sobre isso, os artigos 9º e 10º da Lei do Sinase não deixam nenhuma dúvida. Eles distribuem as responsabilidades de uma forma bem clara. Olha, a lógica da lei aqui é bem direta, para não ter erro. Se o programa é de âmbito estadual ou do Distrito Federal, o registro tem que ser feito no conselho correspondente a eles. Agora, se a gente está falando de um programa municipal, aí o registro de tudo, do programa, das alterações e até da entidade que executa, é feito no conselho municipal. Simples assim, cada um no seu quadrado. Ok, com o lugar do registro definido, a gente entra na parte mais densa. Se os artigos anteriores diziam onde, o artigo 11º detalha o quê. É bom pensar nele como se fosse o projeto arquitetônico completo, sabe? A planta baixa que todo programa precisa apresentar para ser aprovado e, principalmente, para funcionar direito. E o coração desse projeto todo é, sem dúvida, a proposta pedagógica. A lei não abre mão da clareza sobre os objetivos e os métodos. Não basta só o programa existir no papel. Ele tem que mostrar com todas as letras como pretende gerar um impacto positivo na vida do adolescente. O artigo 11, lá nos incisos I e V, é bem específico nisso. É preciso detalhar os métodos, as técnicas, quais vão ser as atividades em grupo e um ponto que é crucial, o que acontece depois que a medida acaba. Essa exigência de um plano de acompanhamento mostra que a lei está preocupada com o suporte a longo prazo e não só durante a medida. Mas, um bom plano no papel não adianta nada sem uma estrutura para fazer ele acontecer. Por isso, a lei também quer saber dos detalhes de como ele vai ser colocado em prática, a estrutura física, a equipe e as estratégias de segurança. Os incisos 2º, 4º e 6º do artigo 11 são super claros. O programa precisa ter um espaço físico adequado, uma equipe qualificada que receba treinamento contínuo e estratégias de segurança bem definidas. Para a lei, um ambiente seguro e uma equipe preparada são condições inegociáveis. Não tem conversa. Além disso tudo, um programa não pode funcionar isolado, como se fosse uma ilha. Ele precisa ter regras internas claras e estar integrado com o sistema maior. E isso se traduz em 2 exigências bem importantes: um regimento interno forte e a conexão com a Rede Nacional de Informações. E para fechar o checklist do artigo 11, a gente tem os incisos 3 e 7. O regimento interno é o que organiza a vida dentro da unidade, definindo tudo, desde o que cada um faz até as regras para ganhar benefícios. Já a adesão ao Sistema Nacional garante transparência e ajuda a criar políticas públicas mais inteligentes, baseadas em dados reais. E olha só que ponto interessante e, eu diria, bem humano da lei. Ao exigir a previsão de benefícios extraordinários e enaltecimento, ela mostra que o foco não é só no disciplina. É sobre criar mecanismos de reforço positivo, de reconhecer publicamente o esforço de quem está ali. É um olhar totalmente voltado para a reabilitação. Muito legal, né? Mas um bom programa não se faz só com estrutura e regras. O sucesso dele depende das pessoas. É por isso que o artigo 12 foca em um dos elementos mais importantes de todos, a composição da equipe técnica, e a palavra de ordem aqui é diversidade. A palavra-chave aqui é interdisciplinar. O que isso quer dizer?
que profissionais de áreas diferentes precisam trabalhar juntos, em sintonia. O artigo 12 define um trio essencial que não pode faltar: gente da saúde, da educação e da assistência social. Essa é a base para garantir que o adolescente seja visto como um todo. A estrutura da equipe, então, fica assim. Tem esse núcleo obrigatório com profissionais da saúde, educação e assistência social. Mas a lei é bem inteligente. O parágrafo 1º do artigo 12 deixa uma porta aberta para adicionar outros especialistas, como psicólogos ou advogados, dependendo da necessidade específica de cada programa. Faz todo sentido. E claro, não adianta juntar um monte de gente boa se não tiver organização, né? Por isso, o parágrafo 2º do artigo 12 bota ordem na casa. Ele diz que o regimento interno tem que detalhar o que cada profissional faz. E o mais importante, é proibido um fazer a função do outro, nada de sobreposição. Isso garante que não vire bagunça e que cada especialista possa realmente focar na sua área. Certo, mas e se tudo isso que a gente viu não for cumprido? Bom, a lei não deixa essa ponta solta, não. Existem consequências bem claras e sérias para as entidades e seus gestores se essas exigências forem ignoradas. O parágrafo único, tanto do artigo 11 quanto do 12, vai direto ao ponto. Se os requisitos do programa ou da equipe não forem cumpridos, a entidade e seus diretores podem sofrer as sanções previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, o SINASE se conecta a uma lei maior, reforçando o peso e a seriedade dessas obrigações. Para a gente fechar a nossa análise, vamos só recapitular os pontos mais importantes sobre essa base legal para criar qualquer programa socioeducativo. Vamos lá? Então, em resumo, tem que saber aonde registrar, seguir à risca o projeto detalhado do artigo 11, montar uma equipe interdisciplinar com funções claras, como manda o artigo 12, e entender que se não cumprir, tem sanção. Esses são os pilares. E para ajudar a fixar todo esse conteúdo, vou deixar disponíveis algumas questões de revisão sobre esses artigos que a gente analisou. É um jeito ótimo de testar o conhecimento, então fiquem de olho. E para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Agora que a gente já entendeu a base, que vale para todo mundo, como será que essas regras se aplicam nas realidades tão diferentes dos programas de meio aberto e dos de internação, que é o regime fechado? Pensar nisso é o próximo passo para aprofundar no assunto. E aí, essa análise ajudou a clarear as coisas sobre a lei do SINASE? Se sim, compartilha com quem também pode se interessar por essa informação. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para a gente continuar desvendando temas importantes como este. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.